Se você está assistindo essa mensagem agora, pare tudo o que você está fazendo. Desligue todas as distrações, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a diferença entre uma vida cristã medíocre e um avivamento sobrenatural que transforma tudo ao seu redor. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito neste canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho, porque Deus tem mensagens poderosas que podem revolucionar sua vida espiritual, e você não pode perder nenhuma delas. Essa mensagem que você está prestes a ouvir pode ser exatamente o que Deus quer usar para despertar você do sono espiritual. Então inscreve-se agora e vamos juntos nessa jornada. Mateus 6, versículo 6. Jesus está falando. E quando ele fala, o céu e a terra prestam atenção. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso não é uma sugestão educada. É um mandamento com uma promessa anexada. É um princípio espiritual tão poderoso que todo grande avivamento da história começou exatamente aqui, no lugar secreto, na intimidade escondida, nos joelhos dobrados quando ninguém está vendo. Leonard Ravenhill, um dos maiores profetas de oração do século XX, costumava dizer algo que arrepia a alma. Nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Ele viveu isso, ele pregava isso, ele via igrejas inteiras sendo incendiadas pelo Espírito Santo, porque homens e mulheres voltaram para o lugar secreto. E ele fazia uma pergunta devastadora que expõe a tibieza da igreja moderna. Quanto tempo você passa de joelhos? Não quanto tempo você passa na igreja. Não quanto tempo você passa cantando. Quanto tempo você passa de joelhos, fechado no seu quarto, clamando a Deus quando ninguém está te aplaudindo? E aqui está a verdade brutal que precisamos enfrentar hoje. A igreja está cheia de ativismo religioso, mas vazia de intimidade real. Muita movimentação, pouca transformação, muito barulho, pouco poder, muita performance pública, pouco altar secreto. E depois nos perguntamos por que não vemos o céu se rasgando, por que não vemos avivamento, por que não vemos milagres, por que nossa fé parece tão fraca, nossa oração tão vazia, nossa vida tão comum. A resposta está em Mateus 6,6. Você perdeu seu lugar secreto. Você trocou a intimidade pela aparência. Você substituiu o quarto fechado pelo palco aberto. Você escolheu a aprovação dos homens ao invés da recompensa do Pai que vê em secreto. E sem lugar secreto, meu irmão, minha irmã, não há avivamento. Pode haver reunião, pode haver emoção, pode haver entretenimento religioso, mas avivamento real, fogo do céu, transformação genuína, isso só vem de uma fonte, do altar escondido onde você se encontra a sós com Deus. Leonard Ravenhill estudou todos os grandes avivamentos da história. O avivamento de Gales, onde Evan Roberts orava madrugadas inteiras e Deus visitou uma nação. O avivamento das Hébridas, onde Duncan Campbell e os intercessores clamavam noites seguidas até o céu se abrir. O grande despertar com Jonathan Edwards, precedido por meses de oração secreta. E em cada caso, em cada movimento genuíno de Deus, havia um padrão inegável. Antes do avivamento público, havia joelhos dobrados em secreto. Antes da multidão ser impactada, havia alguém sozinho com Deus pagando o preço que ninguém via. E sabe qual é o problema da igreja de hoje? Nós queremos o avivamento sem o altar. Queremos o poder sem a disciplina. Queremos a glória sem o sacrifício. Queremos que Deus se mova, mas não estamos dispostos a nos mover em direção a Ele. Queremos fogo do céu, mas nossos joelhos estão enferrujados. Queremos milagres, mas não temos vida de oração. Queremos transformação, mas não temos tempo para buscar a face de Deus. Isaías 64, versículo 1, é o clamor que deveria estar no coração de cada cristão genuíno. Ah, se fendesses os céus e descesses. Rasga o céu, Senhor. Desce com poder.
manifesta a tua glória, mas tem uma condição. Versículo 7 do mesmo capítulo revela o problema. Já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te retenha. Ninguém está clamando, ninguém está buscando, ninguém está no lugar secreto retendo a Deus em oração até Ele responder. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai expor onde você realmente está espiritualmente. Quando foi a última vez que você orou até sentir a presença de Deus? Não uma oraçãozinha rápida de 30 segundos, não uma reza decorada. Quando foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, desligou o celular, esqueceu o relógio e ficou ali até o céu se abrir sobre você, até as lágrimas caírem, até seu coração se quebrantar, até você ouvir a voz de Deus falando ao seu espírito? Se você não consegue lembrar, você perdeu seu lugar secreto. E sem lugar secreto, você está vivendo uma vida cristã de aparências. Uma fé de fachada, uma religiosidade externa que impressiona pessoas, mas não move o coração de Deus. E Leonard Ravenhill diria para você hoje: acorde, você está dormindo espiritualmente enquanto o mundo vai para o inferno. Você está brincando de igreja enquanto almas perecem. Você está satisfeito com mediocridade enquanto Deus quer te usar poderosamente. Mas tem esperança. Tem solução, tem caminho de volta. E começa com uma decisão que você precisa tomar agora. Voltar para o lugar secreto, fechar a porta, dobrar os joelhos e não sair de lá até Deus responder, até Ele te tocar, até Ele acender o fogo que está apagado dentro de você. Vamos entender exatamente o que Jesus quis dizer em Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Não é só um lugar físico, é um lugar de isolamento proposital. É você criando um ambiente onde não há distrações, não há plateia, não há nada entre você e Deus. Fechada a porta, você tranca tudo que é externo, você se desconecta do barulho do mundo, você cria uma barreira contra todas as vozes que não são a voz de Deus. Orarás a teu Pai que está em secreto. Não é performance, não é show. É conversa real, íntima, vulnerável com o Deus que te conhece completamente. E aqui vem a promessa que muda tudo. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus vê quando ninguém mais vê. Deus registra cada lágrima derramada no secreto. Deus honra cada joelho dobrado na madrugada. Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. E essas recompensas não são apenas futuras, elas são presentes. Transformação de caráter, poder espiritual, discernimento sobrenatural, autoridade sobre o inimigo, respostas a orações impossíveis, avivamento pessoal que transborda e impacta todos ao redor. Leonard Ravenhill tinha um quarto de oração, um lugar onde ele passava horas, às vezes a noite inteira clamando a Deus. E ele dizia: se você não tem um lugar de oração, você não tem vida de oração, porque lugar secreto não é acidente, é planejamento, é prioridade. É você dizendo: Deus, eu separo este espaço, este tempo, esta parte da minha vida exclusivamente para estar contigo. E sabe o que acontecia com Leonard Ravenhill por causa do lugar secreto? Quando ele pregava, o poder de Deus caía. Pessoas eram convencidas de pecado, sem ele nem mencionar pecado. Cristãos mornos eram despertados. Backsliders voltavam correndo para Deus. Não porque ele era um grande orador, mas porque ele vinha carregado da presença de Deus. Porque ele passava mais tempo de joelhos no secreto do que em pé no púlpito. A autoridade dele vinha da intimidade. O poder dele vinha do altar escondido. Se isso está tocando profundamente seu coração agora, se você está sentindo convicção do Espírito Santo, escreve amém nos comentários. Deus está falando com você. Ele está te chamando de volta para o lugar secreto. Não ignore essa voz. Responde agora. Agora vamos mais fundo, porque tem diferença entre orar e ter vida de oração. Orar é um ato.
Vida de oração é um estilo, orar é ocasional. Vida de oração é constante, orar é quando você precisa de algo. Vida de oração é quando você precisa de alguém. E a diferença entre os dois determina se você vive no natural ou no sobrenatural. 1 Tessalonicenses 5,17 manda: orai sem cessar. Como é possível orar sem parar? Trabalhando, estudando, cuidando da família, vivendo a vida normal. Como? É quando a oração se torna sua respiração espiritual. É quando você desenvolve uma consciência constante da presença de Deus. É quando cada pensamento se torna uma conversa com Ele. É quando você vive tão conectado que consulta Deus antes de cada decisão, agradece por cada bênção, clama em cada dificuldade, adora em cada vitória. Mas isso não acontece por osmose. Você não desenvolve vida de oração assistindo sermão. Você desenvolve vida de oração orando e especificamente investindo tempo diário no lugar secreto. Porque é ali que você constrói a fundação. É ali que você estabelece a intimidade. É ali que você aprende a voz de Deus. É ali que você é transformado. Olha para Daniel, Babilônia, império pagão. Pressão tremenda para se conformar, decretos de morte para quem orasse. Mas Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos mostra seu segredo. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 vezes por dia, todos os dias, sem exceção, mesmo sob pena de morte. O lugar secreto de Daniel era inegociável, era prioridade absoluta. E por causa disso, Daniel andava em sabedoria sobrenatural. Recebia revelações proféticas, tinha favor com reis, era protegido sobrenaturalmente. Tudo conectado ao lugar secreto, aos joelhos dobrados, à vida de oração estabelecida. Ou pensa em Jesus, Marcos 1:35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus é Deus encarnado. Ele não precisava orar para receber poder. Ele é o poder. Mas ele orava para nos mostrar o modelo. Para estabelecer o padrão, para revelar que se o próprio Filho de Deus precisava de lugar secreto, quanto mais nós. E olha o timing, alta madrugada, antes de qualquer atividade, antes das multidões, antes dos milagres, antes do ministério. Primeiro, o lugar secreto. Primeiro, a intimidade com o Pai. Primeiro, a recarga espiritual. E depois, o poder fluía. Os demônios eram expulsos, os doentes eram curados, os mortos ressuscitavam, as palavras perfuravam corações. Tudo alimentado pelo lugar secreto. Leonard Ravenhill estudou a vida de oração de Jesus e concluiu: se Jesus precisava orar, o que dizer de nós? E ele alertava: a igreja moderna está tão ocupada fazendo a obra de Deus que não tem tempo para o Deus da obra. Programas, eventos, reuniões, atividades, projetos, tudo girando freneticamente. Mas onde estão os joelhos? Onde está a madrugada com Deus? Onde está o quarto fechado? Onde está o clamor que rasga os céus? Eu vou te dizer 5 coisas que acontecem quando você perde seu lugar secreto. Primeiro, você perde sensibilidade espiritual. Você para de discernir a voz de Deus. As impressões do Espírito Santo ficam confusas. Você começa a tomar decisões baseadas em lógica humana ao invés de direção divina. Provérbios 20, versículo 5 diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Você descobre os propósitos de Deus na profundidade, e a profundidade vem do lugar secreto. Segundo, você perde poder espiritual, sua oração fica fraca, sua autoridade sobre o inimigo desaparece. Suas palavras perdem impacto, porque o poder não vem de conhecimento teológico, vem de intimidade.
Atos 4:13 descreve Pedro e João. Quando viram a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Estiveram com Jesus. Lugar secreto, intimidade. Esse era o segredo do poder. Terceiro, você perde a alegria verdadeira. Substitui por entretenimento religioso, por hype emocional, por agitação exterior. Mas a alegria profunda, aquela que Neemias 8:10 chama de força, vem da presença de Deus. E presença consistente vem de tempo consistente no lugar secreto. Quarto, você perde proteção espiritual. Suas defesas caem. Tentações que você vencia facilmente agora te dominam. Pensamentos que você rejeitava agora te consomem, porque você saiu de debaixo da cobertura. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Habita. Não visita ocasionalmente. Habita no lugar secreto e ali encontra proteção. Quinto, você perde propósito claro. Fica vagando, fazendo coisas, mas sem direção definida. Ocupado, mas sem frutos eternos. Porque é no lugar secreto que Deus revela seus planos. É na intimidade que Ele compartilha seus segredos. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer conhecer os segredos de Deus? Vá para o lugar secreto. Quantos desses 5 sinais você reconhece na sua vida agora? Seja radicalmente honesto com Deus e escreve o número nos comentários. Esse reconhecimento é o primeiro passo para a restauração. Deus está esperando você voltar. Mas agora vem a parte mais importante. Como você constrói ou reconstrói seu lugar secreto? Como você desenvolve vida de oração quando sua agenda está lotada? Como você prioriza isso quando 1000 coisas disputam sua atenção? Leonard Ravenhill diria: se você está ocupado demais para orar, você está ocupado demais. Ponto final. Porque não existe nada mais importante que intimidade com Deus. Nada. Então aqui estão passos práticos. Primeiro, defina um lugar físico. Pode ser um cômodo, um canto do quarto, o closet, o porão, não importa onde, mas precisa ser um lugar que quando você entra ali, seu espírito já sabe, é hora de encontrar Deus. Consagre esse espaço, ore sobre ele, declare que ali é território santo, ali é onde céu e terra se conectam. Segundo, estabeleça um horário fixo. Madrugada funciona para muitos, porque é quando o mundo está quieto, mas pode ser à noite, pode ser na hora do almoço. O importante é ser consistente, não quando der, não quando sobrar tempo. Um horário sagrado. Marcos 1:35. Tendo-se levantado alta madrugada. Jesus tinha horário. Você também precisa. Terceiro, comece com um tempo realista, mas progressivo. Se você nunca orou mais de 5 minutos, não tenta começar com 2 horas. Você vai frustrar e desistir. Começa com 15 minutos, mas todo dia, sem falhar, e vai aumentando gradualmente. Em semanas, você vai estar orando 30 minutos. Em meses, 1 hora. Em anos, você pode estar orando madrugadas inteiras como os gigantes da fé. Quarto, prepare seu coração. Não entra no lugar secreto com a mente cheia do dia. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta tua alma. Respira fundo. Declara versículos. Adora. Cria um ambiente interno de reverência e expectativa. Quinto, seja real. O lugar secreto não é lugar de performance, é lugar de honestidade brutal. Confessa teus pecados, expõe tuas fraquezas, chora tuas dores, grita tuas angústias. Deus já sabe de tudo. Ele quer que você seja autêntico. Salmo 62, versículo 8. Derramai perante ele o vosso coração. Sexto, espera na presença. Não só fala, escuta. Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Esperar não é desperdiçar tempo, é investimento eterno. É ali, no silêncio, que Deus fala mais claramente. 7º, registra o que Deus fala. Tem um diário de oração. Anota promessas, registra revelações, marca respostas. Abacuque 2:2. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas. Quando você registra, você se lembra. E quando você relê, sua fé cresce ao ver a fidelidade de Deus. 8º, jejua estrategicamente. Jejum quebra resistências espirituais, abre portais de revelação, intensifica tua sensibilidade ao Espírito. Mateus 17:21. Esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Algumas vitórias só vêm com jejum. 9º, ore a palavra. Não só lê a Bíblia, ora a Bíblia. Pega uma promessa e declara sobre tua vida. Pega um mandamento e pede graça para obedecer. Pega uma revelação sobre Deus e adora baseado nisso. A palavra é viva e eficaz. O dia no lugar secreto. 10º, persevere. Haverá dias secos, dias onde parece que Deus está distante, dias onde você não sente nada. Não desista. Lucas 18:1. É necessário orar sempre e nunca esmorecer. A perseverança no lugar secreto é o que separa cristãos superficiais de gigantes espirituais. Leonard Ravenhill vivia esses princípios, e ele via o que a maioria da igreja nunca vê. Ele andava em profundidade, em revelação, em poder. E tudo porque ele pagava o preço que poucos querem pagar. Ele passava mais tempo no quarto de oração que no palco. Ele investia mais em intimidade que em imagem. E Deus o usou poderosamente. Tem um testemunho dele que é devastador. Ele visitou uma igreja grande, cheia de programas, com multidões, muito movimento. E ele perguntou ao pastor: onde é o quarto de oração? O pastor olhou confuso. Quarto de oração? Ravenhill insistiu: sim, onde os intercessores clamam, onde acontece a batalha espiritual. O pastor riu nervoso. Nós não temos um quarto de oração. Temos muitas células, muitos ministérios. Ravenhill respondeu com tristeza: então vocês não têm avivamento, vocês têm ativismo, e ativismo sem oração é madeira, feno e palha. Isso é verdade. Você pode construir impérios religiosos sem lugar secreto, mas você não pode ter avivamento. Você pode ter multidões sem oração, mas você não pode ter transformação. Você pode ter entretenimento sem intimidade, mas você não pode ter poder genuíno do Espírito Santo. 2 Crônicas 7:14 dá a fórmula exata para avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe a sequência? Humilhação, oração, busca, conversão. E o resultado? Deus ouve, perdoa, aviva, sara. Mas tudo começa com oração, com busca, com lugar secreto. Quer ver avivamento na sua família? Começa no lugar secreto. Quer ver transformação na sua igreja? Alguém precisa ir para o lugar secreto. Quer ver sua nação sendo tocada por Deus? Intercessores precisam se levantar e pagar o preço no secreto, porque Deus procura. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. Deus está procurando alguém que ore, alguém que clame, alguém que não desista. E sabe o que é trágico? Versículo 30 continua: e não achei. Deus não achou ninguém. Todo mundo ocupado demais, todo mundo com desculpas demais, todo mundo esperando que outro faça. E a terra foi devastada, não por falta de poder de Deus, por falta de intercessores, por falta de gente no lugar secreto. Mas pode ser diferente com você, pode ser diferente na sua geração. Você pode ser a brecha que Deus está procurando. Você pode ser o intercessor que muda a história. Não porque você é especial, mas porque você está disposto a acordar cedo, disposto a dobrar joelhos,
disposto a pagar o preço que poucos pagam para ver o que poucos veem. Se você vai tomar a decisão agora de voltar ou estabelecer seu lugar secreto com Deus, de comprometer-se com vida de oração verdadeira, escreve "Eu me comprometo" nos comentários. Deixa isso registrado, que seja um marco público do teu pacto com Deus. Vamos olhar agora para exemplos bíblicos de pessoas que viveram pelo lugar secreto. Moisés. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Face a face. Intimidade profunda. Amizade com Deus. E de onde vinha isso? Do tabernáculo, do lugar de encontro, do tempo investido na presença. Moisés passava tanto tempo com Deus que quando ele descia do monte, seu rosto brilhava com a glória. As pessoas não conseguiam nem olhar para ele. Êxodo 34, 29. Isso é avivamento, isso é transformação. Isso vem do lugar secreto. Ana, 1 Samuel 1, estéril, humilhada, desesperada. E ela foi para o templo. E ali, no lugar de oração, ela derramou sua alma diante de Deus. Versículo 15. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela orou com tanta intensidade que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas Deus ouviu, Deus respondeu, e do ventre de Ana saiu Samuel, o profeta que mudou uma nação. Do lugar secreto de uma mulher quebrantada, Deus levantou um avivamento nacional. Paulo e Silas. Atos 16. Presos, espancados, correntes, masmorra, meia-noite. E o que eles fazem? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Lugar secreto, mesmo numa prisão. Adoração, mesmo na dor. E o que aconteceu? Terremoto, correntes quebradas, carcereiro convertido, família inteira salva, igreja estabelecida, avivamento numa cidade, tudo iniciado por 2 homens que transformaram uma cela em lugar secreto. João na ilha de Patmos, Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, exilado, isolado, esquecido pelos homens, mas não por Deus. E ali, naquele lugar secreto forçado, João recebeu a maior revelação profética já dada, o Apocalipse inteiro, os segredos do fim dos tempos, a visão do trono, a glória de Jesus ressurreto, tudo no lugar secreto. Você percebe o padrão? Lugar secreto não é opcional, é essencial. Não é para supercrentes. É para todo cristão que quer viver no propósito. Todo avivamento pessoal começa ali. Toda transformação genuína brota dali. Todo poder espiritual flui de lá. E aqui está a promessa linda. Você não precisa ser Moisés. Não precisa ser Paulo. Não precisa ser um gigante já formado. Você só precisa fechar a porta, dobrar os joelhos e começar. Deus faz o resto. Ele te encontra, Ele te transforma, Ele te capacita, Ele te usa. Tiago 5,16 diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode muito, move montanhas, abre céus, quebra cadeias, sara doentes, salva almas, muda destinos. Mas tem que ser oração real, não recitação decorada, não palavras vazias, oração que vem do lugar secreto, oração que nasce da intimidade. Leonard Ravenhill alertava: a oração da igreja moderna é tão fraca que se Deus respondesse todas, nada mudaria. Que indiciamento terrível! Oramos por coisinhas, pedimos migalhas, não ousamos clamar por avivamento, não temos coragem de pedir o impossível. Por quê? Porque perdemos a intimidade, porque não conhecemos o Deus que estamos orando, porque nosso lugar secreto virou lugar esquecido. Mas Deus quer mudar isso. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca, clama, ora.
E Deus promete revelar coisas grandes e ocultas, segredos do reino, estratégias celestiais, revelações profundas, mas só para quem invoca, só para quem busca, só para quem vai ao lugar secreto. Você quer essas revelações? Você quer conhecer os segredos de Deus? Você quer andar em profundidade espiritual? Tem um preço, e o preço é tempo. Tempo a sós com Deus, tempo fechado no quarto, tempo de joelhos, tempo em jejum, tempo esperando, tempo clamando. Mas vale cada segundo, porque o que Deus te dá no secreto ninguém pode tirar. O que você adquire na intimidade, circunstância nenhuma abala. E agora, chegando ao final desta mensagem, eu preciso te fazer um convite. Na verdade, não é meu convite, é o convite de Deus. Ele está chamando você para voltar, para o primeiro amor, para a intimidade perdida, para o lugar secreto abandonado. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Jesus fala para a igreja de Éfeso, igreja trabalhadora, doutrinariamente correta, ativa no ministério. Mas Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeiro amor, primeiras obras, o que era? Tempo com Jesus, intimidade pura, paixão não contaminada por ativismo religioso. E Jesus está dizendo o mesmo para você hoje. Lembra de quando você se converteu? Lembra da fome que você tinha pela presença de Deus? Lembra das madrugadas orando, das lágrimas nos cultos, da Bíblia que você devorava? Onde foi parar isso? Quando você trocou intimidade por rotina? Mas tem volta. O versículo 5 diz: arrepende-te e volta. Deus não está te condenando, está te chamando. Ele quer você de volta no lugar secreto. Ele está esperando você fechar aquela porta, dobrar aqueles joelhos, derramar aquele coração, porque Ele tem tanto para te dar, tanto para te mostrar, tanto para fazer através de você, mas precisa começar no secreto. Então vamos orar juntos agora, e essa não vai ser uma oração qualquer, vai ser um pacto, um compromisso, uma decisão que marca a tua vida. Então, onde quer que você esteja, para o que você está fazendo, coloca a tua mão no peito, fecha teus olhos e repete comigo do fundo do teu coração: Pai Celestial, eu confesso que abandonei o lugar secreto. Perdoa minha negligência, perdoa minha frieza espiritual, perdoa meu ativismo vazio. Hoje eu faço um pacto novo contigo. Eu volto para a intimidade, eu escolho o lugar secreto, eu priorizo tempo a sós contigo, não por obrigação, mas por amor, não por religião, mas por relacionamento. Fecha meus ouvidos para as vozes que me distraem, abre meu coração para a tua voz. Acende o fogo que esfriou, restaura a paixão que se perdeu. Dá-me fome insaciável pela tua presença e usa-me, Senhor, como vaso quebrantado, como intercessor fiel, como instrumento de avivamento. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de verdade, algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Anjos registraram, demônios tremeram e Deus sorriu, porque Ele acabou de ganhar de volta um adorador, um intercessor, alguém disposto a pagar o preço. Agora vem o mais importante: ação. Porque oração sem ação é emoção vazia. Então, antes de sair desse vídeo, toma 3 decisões práticas. Primeira, define hoje onde vai ser teu lugar secreto. Escolhe o lugar, consagra ele agora. Segunda, marca no teu celular, na tua agenda, um horário fixo diário para encontrar Deus. Trata isso como compromisso inegociável. Terceira, compra um caderno que vai ser teu diário de oração. Começa a registrar tua jornada com Deus. E tem mais uma coisa: compartilha urgentemente essa mensagem com alguém que precisa voltar para o lugar secreto. Deus pode estar usando você para despertar um intercessor que vai mudar história. Qual parte dessa mensagem mais impactou teu coração? Comenta aqui. E se você ainda não é inscrito, inscreve-se agora neste canal. Clica no botão vermelho embaixo do vídeo, ativa o sininho,
porque Deus tem muito mais mensagens poderosas que vão revolucionar tua vida espiritual. Não perca nenhuma. Cada mensagem pode ser a palavra que você precisa para o momento que você está vivendo. Então inscreve-se agora e vamos juntos nessa jornada de avivamento. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele te encontre no lugar secreto. E lembra, o avivamento que você tanto espera começa quando você fecha aquela porta, dobra aqueles joelhos e encontra aquele Deus que está desesperadamente apaixonado por você.